A Bíblia conta a história de muitas mulheres que poderíamos chamar de famosas, por serem sempre lembradas em sermões, meditações e livros. Mas ela também possui relatos de mulheres desconhecidas, que por não serem mencionadas com frequência, ficam no anonimato. Vamos conhecer uma dessas mulheres? O nome dela é Rod, que significa rosa. Em Atos, de 1 a 19, vamos refletir. Tendo vivido no primeiro século da era cristã, Rod, a serva fiel, é mencionada apenas uma vez na Bíblia, mas a sua história merece atenção e estudo. Afinal, trata-se de um evento importante. Com certeza, essa história nos dará vislumbres preciosos do poder e o significado da oração. Segundo o relato bíblico, Rod era criada integrante do grupo de oração de Maria, mãe de João Marcos. Ela cedia sua casa para os cristãos congregarem durante a primeira perseguição ordenada por Herodes. Não sabemos a idade de Rod, não temos muitas informações sobre ela, mas sabemos que ela vivenciava a oração bem de perto. Podemos dizer com certeza que Rod era uma intercessora, pois não há como viver em um ambiente de oração sem ser contagiada por ela. Por isso cremos que Rod era uma mulher de oração. Certa madrugada, os cristãos, inclusive Rod, estavam orando pela libertação de Pedro, que fora preso por causa do nome de Jesus. Desde que Tiago, irmão de João, foi morto, a igreja temia que Pedro tivesse o mesmo destino. Por isso, oravam e suplicavam em favor da vida do apóstolo. Só que esse grupo de oração desconhecia o fato de que Pedro já havia sido liberto miraculosamente por um anjo, de acordo com o relato de Atos 12, 7 e 11. Pedro decidiu ir à casa de Maria, onde sabia que estaria em segurança, por se tratar de uma família amiga, segundo Atos 12, 12. Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando Pedro chegou à residência, bateu na janelinha do portão. Note que o texto diz que ali muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Durante a reunião de oração, Rod ouviu a batida no portão e correu para lá. A audição de Rod poderia ser diferenciada, pois ela era uma criada e deveria estar atenta às necessidades das pessoas à sua volta. O verso 13 diz: quando ele bateu a porta à frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Rod não viu quem batia, mas reconheceu imediatamente a voz de Pedro e ficou radiante. Sua alegria foi tão grande que ela não abriu a porta. Ela deixou Pedro lá de fora e voltando correndo para avisar aos que estavam orando que o apóstolo se encontrava à porta. Os cristãos não creram que Rod e chegaram a questionar sua sanidade. Não acreditavam que Pedro estava à porta, mas sim o anjo de Pedro, pois era comum naquela época receber a visita de anjos. Todos sabiam que Pedro havia sido levado para uma prisão altamente segura e bem guardada por muitos soldados. Rod nunca duvidou de quem era a voz que falou no portão. Ela estava comovida, mas não surpresa pelo fato de Deus ter ouvido as orações da congregação. Rod não precisou ver para crer, ao contrário dos demais, que tiveram de abrir o portão e ver Pedro com seus próprios olhos. O verso 16 diz que eles se espantaram, mesmo vendo Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriu a porta, viram-no e ficaram admirados.
Rod teve fé suficiente para saber que Deus respondia às suas orações, mesmo que fosse de maneira inesperada. Ela aprendera que a oração produz resultados extraordinários. Uma jovenzinha com coração de serva cuidava não somente da casa de Maria, mas fazia parte dos momentos de oração e a sua fé contagiava os outros. Ela acreditou imediatamente que o milagre pelo qual orava estava à porta, pronta para testemunhar a todos o que Deus havia feito. Quantas vezes as situações que encontramos na vida se transformam de dia em noite, da brisa em vendaval, da paz em aflição? Saiba que Deus vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre você. Rod orava pela vida de Pedro e é preciso se dispor a orar. O texto bíblico desse estudo que merece atenção está em Atos 12, 5, que diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Rod estava em oração. A situação de Pedro parecia uma causa perdida, uma tribulação sem solução. Mas havia oração incessante. Podemos dizer sem medo de errar. Rod estava orando incessantemente, crendo que Deus era poderoso para operar o milagre de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer que a oração fez toda a diferença na vida de Rod e de todos que oravam. O poder da oração daquele grupo libertou Pedro da prisão. Ajudou-os a exercer a fé e dar testemunho e demonstrar gratidão a Deus por ter ouvido as orações e enviado um anjo a favor do apóstolo. Isso nos faz lembrar o quanto devemos orar uns pelos outros em todos os momentos. Temos a responsabilidade de interceder cada dia mais, pois que o braço da carne não pode fazer, Deus faz. Rod, a humilde servo, nos ensina que devemos orar crendo. E se aprendermos a orar crendo, veremos que o milagre de Deus já estão batendo na porta. Senhor, obrigado por prometer um futuro, por atender as minhas orações conforme a sua vontade. Que através da oração eu encontre respostas. Ó Senhor, dá-nos sabedoria para entender e esperar em Ti, meu Pai. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém.